A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você que parou para escutar esse vídeo. Escute bem que Deus vai falar com você nessa palavra, amém? Eu vou ler os versículos aqui devagarzinho e você vai entender o que Deus quer falar com você. Ela tem um endereço certo para entrar no coração certo nessa manhã. E eu creio que é o seu, amém? Diz assim, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saiba e me creias, e entendai que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anuncio, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Glória a Deus. Essa palavra aqui, irmão. Deus está falando essa palavra aqui, irmão, para você, tá entendendo? Que Ele te chamou das trevas, tirou você desse mundo de treva aí, desse mundo perverso, tá entendendo, irmão? Porque a gente, quando estava no mundo, vivendo na ignorância, né, nos desejos, nas paixões da nossa carne, a gente achava que aquilo tudo ali era certo, né, irmão? Tudo aquilo era bom para a vida da gente, a gente fazia aquilo com prazer, queria sair para as baladas, queria sair para as gandaias, queria sair para todo canto, fazer e acontecer, e a gente achava que aquilo ia permanecer na vida da gente para sempre, mas é tudo mentira, né, irmão? A palavra de Deus diz que o mundo é uma ilusão, sabe, irmão? O mundo é uma fantasia que o inimigo cria, cega os olhos do ser humano para que ele não enxergue, tá entendendo? O final daquele caminho que o homem está andando nele. E o final dele é sempre o caminho, o final é a morte, tá entendendo? É a sepultura. Mas o homem não enxerga, o homem ele fica cego, tá entendendo? Pelo inimigo, os pés presos com a corrente, o diabo montado nas costas dele, fazendo ele de cavalo, tá entendendo? Tudo que o diabo manda ele fazer, ele vai e faz. Faz isso, faz aquilo, vai se prostituir, vai beber, vai usar droga, faz tudo que o diabo quer, tá entendendo, irmão? Ele pensa que tá abafando, que ele tá tendo vantagem naquele caminho que ele tá andando ali, mas não tá, irmão. Tá se destruindo. Porque o inimigo, ele não tem pena do homem. O diabo, ele não tem pena do ser humano, porque ele tem inveja do ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Todo homem que Deus criou, Deus fez para ser imagem e semelhança dele e viver uma vida abençoada nessa terra, nessa vida aqui. Trabalhando, sendo honesto, fazendo as coisas direito, tá entendendo? Mas o inimigo, ele tenta o homem, ele prejudica o homem, até que fazer o homem fazer o que ele quer, tá entendendo? Para tentar desmoralizar o nosso Deus. Porque lá no céu ele queria ser igual a Deus, queria fazer um trono do lado de Deus e queria ser igual a Deus, mas Deus disse aqui não, Satanás. Porque ele achou que ele podia alguma coisa lá, porque ele era o anjo mais glorioso que tinha no céu, tá entendendo? Ele era coberto de pedra preciosa, ele era coberto de luz, tá entendendo? Então ele achou que ele era igual a Deus. Mas ele se esqueceu que ele foi criado por Deus. Não foi ele que criou Deus, não foi ele que inventou Deus. Foi Deus que criou ele, tá entendendo? E a casa formada não pode se levantar contra aquele que a formou. Ele se atrapalhou com isso, tá entendendo, irmão? Então, muitas pessoas, irmão, perecem por causa disso. No mundo é assim, você ajuda uma pessoa, você ajuda ela, faz de tudo pela pessoa, e depois essa pessoa vem até com maldade com você. Não são gratos, não tem um coração grato, vai fazer maldade com você. Se você no dia que disser que não vai ajudar mais, ela quer te matar, ela quer fazer coisa para te prejudicar. Então, o mundo, irmão, vive nessa concupiscência carnal. O mundo vive nessa ambição, nessa malícia, nessa maldade. Todo mundo querendo se dar bem, todo mundo querendo enricar do dia para a noite, tá entendendo? Mas Deus, irmão, tá falando aqui, tá entendendo? Que nós somos testemunha dele nessa terra, nessa vida aqui. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Tá entendendo? Para o homem ser testemunho de Jesus Cristo, irmão, ele tem que ser liberto. Ele tem que ser
salvo, ele tem que ser lavado e remido no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, você foi para aquela igreja, deram lavagem na sua cabeça, deram mesmo, Jesus te lavou, Jesus te remiu no sangue dele, apagou teus passados, teus pensamentos de angústia, de tristeza, de morte que você pensava de dia e de noite. Deus apagou a sua mente e colocou a mente dele na sua, tá entendendo? Que a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo hoje. Hoje nós temos a mente de Cristo, irmão. Nós não pensamos com aquela mente mundana que a gente tinha, tá entendendo? Vivemos na carne, mas não andamos segundo a carne, porque nós andamos na divindade de Deus, orando, se consagrando, lendo a palavra de Deus, vigiando, tá entendendo, irmão? Nós temos um homem espiritual que vive na nossa vida, uma mulher espiritual, um jovem espiritual que é da parte de Deus, que louva a Deus, que trabalha na casa do Senhor, prega a palavra de Deus, evangeliza, tá entendendo? Então, essas pessoas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, tá entendendo? Vivem num corpo de carne, mas não milita segundo a carne, tá entendendo? Mas segundo o Espírito. Porque a palavra de Deus diz, irmão, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem é nascido da carne se inclina para as coisas da carne, tá entendendo? Para fazer as coisas da carne. Mas quem é nascido do Espírito, irmão, se inclina para as coisas de Deus. Para ir para a igreja, para ler a Bíblia, para se consagrar, para orar, tá entendendo? Porque ele é nascido do Espírito de Deus. E quem é nascido do Espírito não faz mais o que ele quer, irmão. Ele faz o que Deus manda ele fazer. Tá entendendo? Por isso que a gente tem a mente de Cristo para pensar como Cristo pensou. E pensar sempre no nosso reino, na nossa pátria que está lá em cima, no céu, tá entendendo, irmão? Porque tem gente que tem medo, irmão. Tem pessoas que falam que são crentes e tem medo. Tem crente, pessoas que congregam em igreja, irmão, e tem arma de fogo dentro de casa. Porque ele não confia verdadeiramente no Deus que ele serve. Ele não é uma testemunha de Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó irmão, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saiba e me creia, e entendai que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus, está entendendo, irmão? Deus está confirmando, testificando aqui, está entendendo? Que nem antes dele, está entendendo? Deus nenhum se formou. E depois dele nenhum haverá, porque não existe mais, só é ele que é Deus, é o Salvador, é o Libertador, é o que te guarda, o que te protege, tá entendendo? E quando você é testemunha de Deus, você não tem medo, irmão, você não tem medo de morrer, você não tem medo de nada não, porque você sabe, no dia que você sair dessa vida aqui, você vai para um reino no céu, tá entendendo, irmão? Você vai para o descanso de Deus e depois você vai ver Jesus como ele é um dia. Porque quem Deus tirou do mundo e trouxe para a luz dele, irmão, ele não tem que ter medo de morrer. Tem que ter medo de fazer as coisas para Deus, porque Deus está com ele. Deus está comigo, Deus está com você. Tá entendendo? Então você não tem que ter medo. Seja um homem de Deus, seja uma pessoa de Deus, se livre dessas coisas do mundo, tá entendendo, irmão? Coloque sua vida 100% na presença de Deus e você vai ver que você não precisa de nada disso, de arma de fogo dentro de casa, você não precisa de nada dessas coisas que o mundo acha que vai livrar ele, que vai proteger. A arma não protege ninguém, não, irmão. A arma foi feita para matar, tá entendendo? E quem com ferro fere, com ferro é ferido. Jesus disse isso para Pedro. Pedro não é assim. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A pessoa vai matar uma pessoa, ele pensa que vai se livrar de um problema, não, ele arruma outro problema, porque o diabo não vai deixar ele em paz mais. O diabo não vai deixar ele ficar em paz, não, porque ele tem uma dívida com o diabo, porque ele fez a maldade, ele praticou uma coisa que ele tem que se arrepender, ele tem que pedir perdão para Deus para poder se livrar daquilo ali. E geralmente o inimigo fica tentando, provocando para o camarada não sair mais daquilo ali. Mas você saiu, você se libertou, irmão. Eu conheço, irmão, eu conheci vários pastores que são pastores hoje, são obreiros de igreja, pessoas que viveram nesse mundo. Traficaram droga, se prostituíram, mas hoje são homens de Deus, têm uma família, têm uma casa para morar, tranquilo, anda na rua, não tem mais medo que a polícia não enquadre ele, tá entendendo? Porque ele não deve nada mais para o diabo. Deus pegou os pecados dessas pessoas e jogou no mar do esquecimento, tá entendendo? E ele está liberto, porque Deus libertou ele.
Ele quis ser uma testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmão? Então, que Deus te abençoe nessa manhã, irmão. Creia nessa palavra. No versículo 11 diz assim, ó. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, tá entendendo, irmão? Fora de Deus não há salvação, irmão. Não adianta você querer ir buscar salvação nos terreiros de macumba, no espiritismo, no lugar, em outro, que você não vai encontrar. A salvação está na palavra de Deus. Está você aceitar Jesus como Salvador. Está entendendo? Muitas vezes as pessoas não querem ouvir isso, mas eu tenho que falar isso para você, que já é crente, e para aquelas pessoas que não é crente, que ele só vai sair dessas trevas, dessa angústia, desse medo, dessa escravidão, dessa humilhação que ele está vivendo nesse mundo aí, se ele aceitar Jesus como Salvador, tá entendendo? Se arrepender dos seus maus caminhos, aceitar Jesus e crer na palavra dele, tá entendendo? E se batizar para ser salvo. Senão não vai ser salvo. Tem pessoas que querem botar as pessoas no céu pulando o muro, irmão. Ninguém vai entrar no céu pulando o muro, nem entrar pela janela, não. Vai entrar pela porta, que é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a porta. Tá entendendo? Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrar pastagem. Quem entra por Jesus, irmão, ele entra toda hora, sai, encontra pastagem, volta de novo, porque está com Jesus. Está dentro da porta que é Jesus Cristo. Tá entendendo? Fora de Jesus Cristo, ninguém vai ver Deus. Tá entendendo? Porque ele garante na palavra dele que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Para passar por Jesus, tem que se santificar, tem que se libertar dos maus costumes, das coisas que atrapalha, tá entendendo, a gente de se aproximar de Deus. Porque o inimigo, quando vê um crente se aproximando de Deus, irmão, buscando a Deus, aí começa a tentar, começa a perseguir, porque ele sabe que o céu é bom, ele sabe que Deus é maravilhoso, tá entendendo, irmão? Ele não quer deixar você se aproximar de Deus. Mas lute, irmão, se esforce, tenha bom ânimo, que Deus está contigo. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. Deus está ouvindo o teu esforço, tá vendo o teu esforço, tá entendendo? Tudo que você está fazendo, Deus está se agradando, por isso que o inimigo está te perseguindo, está te humilhando. Mas não desista não, que a vitória está chegando aí na tua mão já. Aquilo que você precisa para se manter de pé, se manter firme, Deus está enviando para você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, entendeu? Você que está passando por esse processo de perseguição por causa da palavra, humilhação, porque eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é passar por humilhação, eu sei o que é você depender dos outros. Hoje, irmão, eu sempre digo para as pessoas que eu não gosto de estar em casa de ninguém, eu não gosto de estar em casa dos outros, só vou na casa de uma pessoa se for mesmo para ir fazer alguma coisa para Deus lá, orar para uma pessoa enferma, tá entendendo? Porque se for para estar na casa dos outros de blá, 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 eu não vou, irmão. Eu não gosto de casa dos outros, porque a gente só vai para a casa dos outros, irmão, para falar, às vezes, da vida dos outros. Porque chega lá, uma pessoa quer ficar falando uma coisa, outra quer ficar falando outra, e você está no meio ali, naquele acordo, tá entendendo? E termina prejudicando você. E muitas vezes você vai para a casa das pessoas, e quando você um dia, Deus vai usar você para falar uma palavra de Deus para aquela pessoa, ela fica falando o que você falou, porque conhece a vida dela, que você sabe o que ela passa, sabe o que ela vive. E hoje eu estou falando isso aqui para as pessoas que eu não conheço, eu não sei quem você é, não sei o que você está fazendo, não sei o cargo que você tem na sua igreja, ou se você está no mundo que você está praticando. Eu estou pregando a palavra de Deus, dizendo que você, para sair dessas trevas, desse mundo, dessa angústia, desse medo que você está vivendo aí no mundo, você tem que aceitar Jesus como Salvador, porque só Ele pode te salvar, só Ele pode te libertar e fazer de você uma testemunha dele. E para você que é crente, cristão, que está passando por luta, perseguição, humilhação, tá entendendo? Creia que Deus está com você, creia que Deus tá permitindo essas coisas, porque Deus está preparando você para ser um vaso de honra, tá entendendo? Um vaso que vai honrar Ele, preparado para todas boas obras, tá entendendo? E Deus vai te usar na mão dele, e por isso que o inimigo está te perseguindo, está tentando te humilhar, tentando te desprezar, tá entendendo, irmão? Então, a palavra de Deus diz que as mal conversações, irmão, corrompem os bons costumes, tá entendendo? Evite de abrir sua boca e ficar falando para as pessoas a sua vida, o que você passa, o que Deus mostra para você, o que Deus diz para você. Feche sua boca. Quando abrir sua boca, abra para falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que falar tudo conforme a palavra de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado, irmão. Porque tudo que eu procuro falar aqui, eu procuro falar dentro da Bíblia, para que ninguém venha me criticar, porque a gente está fazendo os vídeos, irmão, e está botando
no canal aqui para as pessoas escutar. Tem gente que vai escutar e vai ser abençoado, vai pegar aquela palavra para ele. Tem gente que vai te criticar, tem gente que vai jogar pedra, tá entendendo? Porque é assim mesmo, mas a gente não tem que ligar para isso, porque a gente não vive de aplauso, não. A gente vive da graça, da misericórdia e da compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja firme, seja um homem de determinação diante de Deus, tá entendendo que Deus vai sempre estar usando sua vida na mão dele. E você que está passando por esse processo, por essa angústia, por essa humilhação, às vezes morando de favor, como uma vez por dia, tá entendendo, irmão? Deus vai te tirar dessa situação, irmão. Deus vai te dar livramento e você vai ter a sua casa, você vai ter seu carro para andar, você vai ter tudo que você precisa, porque Deus está preparando essas coisas. Já preparou, está tudo preparado. É só na hora que Deus disser assim, chega, chegou e acabou. Acabou. Hoje eu estou acabando, eu estou dando um basta nessa situação, tá entendendo? Porque Deus dá o basta, quem dá o basta é Deus. Quando ele bate o martelo, tá feito, irmão. Então, que Deus te abençoe. Permanece firme, buscando ao Senhor. Não desista dos seus objetivos, não. Não desista de servir a Deus, não desista de estar na presença de Deus porque alguém está falando mal de você. Ore por essas pessoas, irmão, porque depois, está entendendo, que você for abençoado, aí Deus vai tratar com cada um conforme suas obras. Está entendendo? O que acontecer com eles não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é perverso, não. É por causa das obras que eles praticaram. Quando você estava passando pela luta, pela prova, sendo humilhado, essas pessoas estavam escarnecendo de você, te amaldiçoando, jogando pedra em você, tá? E Deus estava vendo tudo. Que nem Deus disse a Jó, Jó, ora pelos teus amigos para que eu tenha compaixão deles, tá entendendo? Porque quando você estava aí no processo na minha mão, eles se escarneciam de você. Até a mulher de Jó pediu para Jó amaldiçoar Deus e morrer, mano. Você vê que a mulher que está do lado da pessoa, que é para ajudar a pessoa, que é para apoiar, tá entendendo? Estava querendo desanimar o marido. Mas Deus, mesmo assim, com compaixão e misericórdia, porque Deus amava Jó, Deus abençoou Jó, tá entendendo? E deixou ela viva para ver a vitória de Deus na vida de Jó, tá entendendo? Então Deus não vai te deixar envergonhado. Você não vai morrer nessa luta, nessa prova que você está passando, não. Confia em Deus, que hoje Deus está te dizendo que Ele está dando basta, está zerando essa tribulação, essa perseguição, essa humilhação na tua vida e está abrindo as portas para você conquistar os seus objetivos. Em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe e tenha uma boa sexta-feira na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.